Oi, terceiro ano. A nossa aula de língua portuguesa de hoje começa na página 84. E nós vamos iniciar com um novo gênero textual. Nós estávamos observando bastante o gênero narrativa, que narra alguma história. E nós vamos trabalhar agora cordel. O cordel, ele é um poema e ele é escrito em folhetos e é exposto em cordas. É feito cordas, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês uma imagem. É feito cordas, né? Tem uma cordinha como se fosse um varal e ele é pendurado, ele é exposto, geralmente numa praça, num lugar a céu aberto, certo? Por isso que ele ganha esse nome de cordel, porque lembra cordas. Este poema, essa literatura, ela é típica lá da região Nordeste. E como os outros poemas, ela tem versos e estrofes, né? As estrofes geralmente contêm 6 versos. E ela tem as rimas no final de cada versinho, tem uma rima. A prof vai ler para vocês o poeminha de cordel da página 86, a parte 1. E a prof quer que vocês acompanhem e prestem atenção nas rimas presentes no poema. Branca de Neve, parte 1. Por fora uma mulher linda, por dentro muito horrorosa. Não suportava a ideia de ter alguém mais formosa. No espelho mágico foi perguntar toda orgulhosa. Ó, espelho meu, responde em um segundo. Há alguém mais bela que eu neste globo rotundo? De jeito nenhum, rainha, és a mais bela do mundo. Os poemas, além de ter as rimas, os versos, as estrofes, se vocês perceberem na entonação, o poema de cordel ele parece meio cantarolado. É com essa entonação que nós costumamos ler os poemas de cordel. Outra característica dos poemas de cordel, aqueles que ficam pendurados nas cordinhas, que são feitos em folhetos, é a xilogravura. A xilogravura é uma técnica como se fosse um carimbo. Eles entalham na madeira um desenho, a prof também vai colocar uma imagem aqui para vocês. Eles fazem o desenho na madeira, passam uma tinta neste desenho que ficou em relevo e carimbam na capa do poema de cordel. A prof vai mostrar algumas imagens de capa de poema de cordel para vocês. Esta técnica de carimbo, ela é chamada de xilogravura, certo? Quero ver quem lembra do meu livro de poesia. Aqui dentro deste livro de poesia estão poemas de cordel. Claro que este livro é diferente dos folhetinhos pendurados nas cordinhas, porém pegaram vários poemas daquele de cordel e juntaram em um livro. Aqueles poemas que a prof lia às vezes na sala para vocês são poemas de cordel. Essa literatura, ela é típica da região Nordeste, a nossa cultura brasileira é uma cultura riquíssima. E isso é muito legal, a gente consegue trazer coisa do Nordeste, do Sul, do Norte, do Sudeste, Centro-Oeste, para enriquecer cada vez mais o nosso aprendizado. Depois de ler novamente o poema da página 86, a prof quer que vocês realizem os exercícios da página 88, 89 e 90. 90 é um desenho, vocês podem criar o desenho que vocês quiserem. Mas ali também tem perguntas sobre a história da Branca de Neve. Além dessa história de cordel que vocês leram, deste poema de cordel, vocês também precisam lembrar um pouquinho da história da Branca de Neve, certo? Tenho certeza que todo mundo lembra um pouquinho da história da Branca de Neve. Outro assunto que a gente vai abordar nessa aula de hoje são as pistas textuais. Quando a gente vai ler um texto, a começar pelo título, o título já nos dá algumas pistas sobre o que esse texto vai fazer, sobre o que esse texto vai falar, certo? E para a gente conseguir captar essas pistas, a gente usa os nossos conhecimentos, porque todo mundo já tem alguns conhecimentos sobre as coisas, sobre os lugares que conhecem,
sobre o que aprendeu na escola. Então, conhecimento a gente adquire de muitos lugares. E quando a gente vai ler uma coisa, a gente já tem os nossos conhecimentos para interpretar aquilo. Nessa página 91, a gente vai falar um pouquinho sobre essas pistas que o texto nos dá. Ali, logo na página 81, tem alguns títulos, como se fossem títulos de histórias que vocês não conhecem. Vocês vão ligar ao que vocês acham que está falando aquela história. Por exemplo, o primeiro título da página 91 diz assim, A Tropinha d'Água. Daí lá na outra coluna aqui, tá dizendo sobre o que será que fala a Tropinha d'Água. Será que é sobre como fazer escolhas? Preservação do meio ambiente? Quem manda demais fica sem amigos? Enfim, leiam e pensem. A Tropinha d'Água combina mais com que assunto? Assim vocês vão fazer com todos. Observem que fica tranquilo de entender as pistas que aqueles títulos estão nos dando. Depois também a prof vai listar os outros exercícios que vocês vão fazer. Na página 92 tem a parte 2 do poema da Branca de Neve. Leiam para descobrir o que acontece. Claro que este poema ele é maior, o Coque colocou algumas partes para vocês, certo? Eu espero que façam com tranquilidade, escrevam com uma letra bem bonita, coloquem letra maiúscula para finalizar frases. Logo, logo nós estaremos juntos, sanando todas as nossas dificuldades. Um beijo e até!